Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bruna Puchalski e hoje eu vou responder mais algumas perguntas que vocês deixam para mim nos comentários, tá? Como vocês sabem, eu gravo vídeo tal qual o Retorno de Saturno, a cada 30 anos, né? Então vamos lá. A Priscila Haka, ela deixou comentário assim: Menina, estou estudando baralho cigano e consigo entender o significado das cartas, mas quando chega na hora de fazer uma tiragem, dá um bug na mente e parece que não sei mais nada. Alguma dica para quem está iniciando e montar a historinha ao juntar as cartas? Tem. Então, por exemplo, ó, tô com meu baralho aqui, tá? Tô com meu baralho cigano. Lenormand, baralho cigano, tanto faz. Teve até um menino que ele comentou que ele falou que agora ele faz questão de usar o nome Lenormand. Não tem problema, gente, é que o pessoal aqui no Brasil usa baralho cigano porque é conhecido como baralho cigano, mas não tem nada a ver com os ciganos, né? Esse baralho aqui, ele surgiu na Alemanha, né, no ano de 1800 e bolinha, 1700 bolinha, aliás, mais antigo ainda. Então vamos lá, e ainda por um cara rico, tá? E era usado assim como se fosse um joguinho de banco imobiliário, tá? E daí depois o pessoal começou a usar para adivinhação de sorte. Lembrando que a adivinhação de sorte, entre aspas, né? A adivinhação de sorte, ela pode ser feita com carta, com moeda, tipo I Ching, com um dado. Então a questão da mágica da adivinhação, ela não tá no material que é usado, ela tá ali no próprio ato, né, da questão da probabilidade de pegar uma carta, uma determinada carta com outra carta e juntar e tender dar aquilo, né? Tem muita gente que fala assim: "Ai, meu Deus, eu fiz a tiragem no baralho e não deu certo, eu não me separei". Você queria separar, mulher? Tá loucona, você queria separar? Você queria separar, beleza, mas se você não queria separar e deu que ia separar e não separou, então comemora, né? Porque a gente usa isso daqui como uma probabilidade, tá? Como uma questão de previsão ali de tendências. Então vamos lá. Então é assim, ó. Por exemplo, para quem tá começando, primeiro você deve escolher um jogo, tá? Você deve escolher um jogo. Não vai querer abrir mesa real para estudar, tá? Senão você vai ver um monte de coisa ali que você vai achar que é, de repente não é, e daqui a pouco você vai estar chorando achando que vai morrer. Então, e também não leia sobre morte, tá? Não faça isso. Não faça isso. Tem muita gente que chega, eu quero saber se eu vou morrer, do que eu vou morrer. Imagina só se de repente eu pego e falo que você vai morrer amanhã. Não dá, gente. Não pode ler sobre morte. Tem questão de ética. Então, assim, quando você vai começar pelo quê? Por pares. E você vai pegar o significado das palavras-chave. Então, qual que é o significado do cavaleiro? Cavaleiro é novidades, notícia, chegada. É diferente da notícia, por exemplo, da carta, da notícia, dos pássaros, tá? Então, assim, o cavaleiro ele também fala sobre evolução, upgrade, né? Que também é diferente da evolução da cegonha. Aí você tem uma lua. A lua, o pessoal tava até criando ali um pequeno quiproquozinho, né? Com relação à lua. Gente, a lua do Lenormand é diferente da lua do tarô, tá? É diferente, não é porque tem uma torre no Lenormand que você vai fazer igual a torre do tarô. A torre do tarô é o quê? Caos, dedo, gritaria, tiro pra cima. É uma coisa de louco, tá? Não posso falar porque o YouTube acaba me punindo, mas imagina aquele caos, aquela destruição, aquela catástrofe, né? Assim, que geralmente ela vem para a libertação da prisão, dos abusos que foram cometidos na carta do diabo, que é a carta anterior, né? E a lua do Petit Lenormand é fama, sucesso, prestígio, romance, dependendo da tiragem do que é feito. Não adianta você pegar e falar assim: vou fazer uma tiragem de trabalho e saiu a lua, eu vou ter um romance no trabalho. Não. Se de repente lá no fundinho da sua alma você tá querendo ter um romance no trabalho, aí é outros 500. Não bota a culpa no baralho, não. Mas a lua, ela fala geralmente de promoção em ambiente de trabalho. Então, primeiro, escolha a tiragem. Segundo, atenha-se ao tema, tá? Se de repente você fala assim:
Nossa, mas saiu peixes para amor, o que isso daqui significa? Dependendo da tiragem, pode indicar sim que questões financeiras afetam o relacionamento, lembrando que relacionamento é diferente de amor. Então, quando você vai ver a questão sentimental, o peixes ele fala de emoções flutuantes, né? Então, assim, fala realmente às vezes de muitas pessoas mexendo com o seu emocional, você acabar indo na direção de uma pessoa, depois indo na direção de outra. Os peixes, eles estão dentro da água, a água é emoção, né? Então, assim como o navio também representa emoção, não é só comércio, não é só dinheiro. Então, você tem que se ater ao tema, tá? Por mais que às vezes, por exemplo, saia um coração e saia uma lua, aí você fala, nossa, mas eu tô lendo sobre o meu trabalho. Eu vou realmente ter um romance com alguém? Não, gente, é um desejo de uma promoção, é um desejo de prestígio. E você vai começar, sempre aconselho dessa forma, você vai começar carta 1, carta 2. Então, a carta 1, ela vai falar sobre o tema, o que é o objeto da questão. E a carta 2 é a qualificadora da questão. Então, você deve agir dessa forma, você deve ler dessa forma, você tem que ter meio que um padrão na leitura, uma disciplina em como você lê, sabe? Porque daí meio que você, entre aspas, domestica o seu baralho para ele falar com você daquele jeito que você vai entender. Isso daqui é linguagem figurada, tá, gente? Não tem essa questão de tipo, ai, vem uma voz e fala no seu ouvido. E, enfim, você usa a intuição, mas você precisa entender o que a carta tá querendo dizer. E na questão de historinha, né? Aí você tem que soltar a imaginação. Você tem que soltar a imaginação, entende? Você tem que, por exemplo, às vezes, ó, deixa eu ver. Era uma vez um homem, igual para criança, era uma vez um homem religioso que era proibido de se casar, sabe? Então são questões assim que você vai inventando, né? Você vai inventando e entenda, inventando a historinha, tá? Para você treinar. Entenda uma coisa, quando você começa a estudar, você observe a imagem do Lenormand, porque geralmente é aquilo que está na imagem, é o que indica, é simples, né? Agora, se por exemplo você for estudar tarô, né? Você começa ali estudando tarô e você resolve começar pelo Marselha, né? Pelo Marselha, como o pessoal fala, é um pouco complicado porque os arcanos menores não têm o desenho para você acompanhar. Tem lá o 1, o 2, o 3, o 4, né? O As no caso. Aí como é que você faz? Eu uso a questão lá, o método do Ney Naif de números, né? O As é um princípio do princípio, o 2 é a oposição do princípio, o 3 é a conclusão desse princípio. Aí o 4 é o início da oposição, entendeu? E daí você vai subindo, e daí você aplica o naipe, sabe? Agora, o Lenormand, aquilo que tá aqui é a questão, né? E também pode ser a leitura literal, por exemplo, literalmente um caminho, né? Uma encruzilhada, uma bifurcação, uma estrada, uma rua. Geralmente isso aqui fala de rua próximo de casa, né? Rua ali dentro da cidade. Quando é para questão de rodovia ou de estrada distante, eu prefiro utilizar outras cartas. E também daí pode falar sobre questões como, por exemplo, dúvidas, escolhas, impasse, principalmente se vem com carta das nuvens, ó. As nuvens pode ser literalmente um temporal, né? Um toró chegando, caindo. Pode ser uma pessoa, tá? Pode ser uma pessoa, porque a gente tem um rei ali, o rei de paus. Só que esse rei de paus influenciado pelas nuvens é uma pessoa complicada. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo explicando sobre as cartas da corte do Lenormand, que são absolutamente diferentes da do tarô, tá? Não misture as coisas. As cartas de corte do tarô, por exemplo, o rei de paus aqui, ele é negativo. As cartas na carta do tarô, o rei de paus, ele é honrado, ele é criativo, ele é determinado, ele é corajoso, ele costuma atingir objetivos melhores do que aquilo que ele estava esperando, de tanta dedicação que ele demonstrou, sabe? E aquela coisa, rei não é porque é rei que tem que ser do gênero masculino, tá? Pode ser literalmente pessoas, mas geralmente fala sobre comportamentos, tá? Sobre máscaras que as pessoas usam, atitudes que as pessoas tomam. Agora vamos lá, gente. Vocês vão ficar estranhando que eu vou ficar assim, ó,
porque eu fico olhando ali, ó, pra ver se tá filmando ainda. Então, olha só. EBJ comentou: Bruna, já vi seu vídeo, alguns mais de uma vez. Oh, obrigada, me ajudando aqui na monetização. Espero que seja sem AdSense, hein? O que devo fazer para crescer na cartomancia? Você poderia indicar passo a passo, por favor? Gratidão. Olha, assim, eu não sou a dona da verdade, tá, gente? Eu não sou mesmo. Mas eu digo o que não se deve fazer, assim, erros que se deve evitar. Porque o que faz para você crescer, você vai pelo que tá mais fácil, vai pelo que tá fluindo, né? Agora, não faça leituras de morte, traição, porque não se esqueçam, temos muitos casos de crime passional, feminicídio, coisa séria, e eu espero que você não seja responsável por algo desse tipo, né? Não faça leitura sobre saúde, porque leitura sobre saúde ela acaba se enquadrando como curandeirismo, né, charlatanismo, e a gente precisa lutar para desvencilhar a imagem do cartomante, do tarólogo, dessas tranqueiraiadas aí. Porque é tranqueira, a pessoa que usa carta para mentir, para mexer com a fé das pessoas, para dar golpe financeiro, é tranqueira. Outra coisa, evite ficar entrando nos grupos de cartas de Facebook, sabe por quê? Porque assim, é bom. Eu entrei no começo? Entrei para ver qual é que era a vibe, como é que funcionava o negócio. O que acontece? Você começa a estudar super confiante. Digamos que você comprou o livro da Caitlin Matthews, o que eu já indiquei, ou da Odete, né? Da Odete Lopes Maza. Digamos que você comprou e você tá lá empolgadaço, lendo o livro, e você fala, nossa, eu entendi, nossa, eu tive uma intuição. Essa estrela aqui, eu sei que o significado da estrela é sonho, é sucesso, é mediunidade, é caminhos abertos, né? É direcionamento, é bússola. Mas eu tive um sonho que daí me fez associar à astronomia, né? Às vezes realmente, vai fazer uma tiragem de profissão, vem a questão da astronomia. Pode ser astrologia? Pode, se tiver vinculado com alguma coisa ali que você acredite que combina mais com a astrologia. Agora, a astronomia, né? Pode ser, por exemplo, vem uma carta com a estrela, você fala, nossa, parece um mapa, literalmente mapa. Pode ser algo desse tipo. Aí o que acontece? Você vai num grupo de Facebook, você fala, nossa, a estrela para mim é isso. Daí o fulano, vem lá o fulano que nem pegou um livro, nem estudou, não fez nada, vai só pela intuição, e eu já vou explicar o porquê que eu tô falando dessa forma. Quem me acompanha sabe o que eu tô falando, mas eu explico de novo. Aí a pessoa fala, não, porque estrela nada a ver, não, você tá falando errado. Aí pronto, joga um baldão de água fria naquela liberdade, aquela asinha que tava soltando aqui, sabe? Que você tava começando a voar sozinho, você tava querendo dar um mergulho de ponta para fora do ninho. E daí a pessoa pega e te puxa de volta. Ela te puxa e fala, não, ela alimenta a sua insegurança. Então, evite essa questão de grupos. Outra coisa que é uma dica muito importante. Existem algumas pessoas, pelo menos, que elas não estão nem aí se a sua leitura é boa, se você está indo bem, né? Se você está desenvolvendo a leitura. Elas só querem ficar perguntando, né? E às vezes o que acontece? Isso lá no começo, né, gente? As pessoas elas vão com você, aí ela vai lá, pergunta para outra pessoa, aí ela vai lá, pergunta para outra pessoa a mesma pergunta. A pergunta está viciada. A pergunta ela se torna viciada, né? Ou seja, fulano vai falar uma coisa, fulano vai falar outra, pessoa vai ficar em dúvida, daí ela vai vir atrás de você, falar para você, nossa, mas isso aqui, você tem certeza que é isso aqui porque fulana falou tal coisa. Atenha-se àquela sua primeira leitura, sempre, sempre, tá? E outra coisa, quando você não souber uma coisa, fala, não sei. É 1000 vezes melhor você assumir e falar, olha, eu estou estudando, eu não sei, eu vou dar a resposta que eu tô achando que é, aí você me traz o feedback para confirmar se foi ou não, aí você anota toda a sua leitura e espera o feedback, algumas pessoas trazem, outras pessoas não trazem, mas não invente
leitura, não fala, putz, mas eu vou ter que falar para essa pessoa. Tem gente que chega para você e faz pergunta já esperançosa, né? Tem gente que fica questionando ali, a gente vê lá, chega a pessoa, eu quero saber se fulano me ama. Fulano tá lá, coraçãozão fechado. Não tem uma demonstração. Ele falou que vai terminar com a mulher dele. Ele vai terminar? Não, não vai. Aí você fala isso pra pessoa, a pessoa fala, mas não, porque, nossa, você tinha que ver o que eu sinto quando eu tô com ele. Porque ele me ama, porque ele me adora, mas as cartas estão lá dizendo que não. Então não se deixe influenciar, né? Porque tem pessoas que vão fazer perguntas pra você, te instigando a responder aquilo que elas querem ouvir. Então precisa se ater. E outra coisa, evite de fazer perguntas ou responder perguntas do tipo, devo fazer tal coisa? Devo fazer tal coisa? Porque assim, você pode responder, eu devo sair do emprego, por exemplo. Vamos ver, o que vai acontecer com a vida profissional de fulano se fulano sair do emprego? Digamos lá que você faz uma tiragem. Pau, rato. Tá? Ocorre uma deterioração. E ocorre um caixão, né? Então, basicamente, vai ter perda nessa jogada? Vai. Mas vai ser o fim de uma situação estressante, cansativa, né? A pessoa vai aproveitar um tempo para descansar, pode ser que ela fique um período desempregada até conseguir um emprego de novo. Então, não faça, eu devo sair. Você não pode tirar da pessoa a escolha, a ação. Por quê? Porque tem gente, às vezes, que tá louca pra separar do namorado porque se apaixonou por um fulano, vai lá, eu devo separar do meu namorado? Ela só quer o aval pra você dizer, vai, se separa. Por quê? Porque depois se ela ficar com o fulano e ela se arrepender, ela vai dizer, nossa, mas você falou que era pra eu separar, entende? Então não caia nessa historinha, tá? Essas são as coisas que eu posso dizer assim que são perigosas, né? Se você acabar indo para esse lado. Né? E outra coisa, por que eu falei sobre a questão da intuição? Intuição, porque... Nossa, tô me sentindo aquele homem lá do filme do Austin Powers, eu acho, né? Então, assim, por que eu falo da intuição? Por quê? Porque tem gente que acha que, assim, tá indo lá... Algumas pessoas, tá? Não tô generalizando, mas algumas pessoas, não, porque eu tô indo em tal lugar, eu tô desenvolvendo a mediunidade e eu vou só pela intuição. Como que você vai intuir uma coisa que você não sabe? Né? Nesse caso, se você tem uma mediunidade, beleza, no caso você não precisaria de carta para ler. Se você tem uma mediunidade bem desenvolvida, você não precisa de carta, você escuta, você sabe, você sente, você não precisa da carta, você só chega e fala para a pessoa, né? Quem visita, frequenta centro bom, né? E vai lá e conversa com a entidade pega, vai lá e solta tudo, né, da vida da pessoa, sem usar carta, sem nada, entende? Então não tem muita necessidade de carta. Aí se você quer usar a carta, porque, né, a mediunidade, como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, né? Então aí você precisa estudar. Aí a pessoa que lá não estuda, por quê? Porque ela tem preguiça de estudar, não é porque ela não pode, gente. Quando eu critico essa questão dessas pessoas, são as pessoas que não querem estudar, não as pessoas que não podem, tá? São as pessoas que realmente não querem estudar, que tem preguiça de ler, que não tá nem aí pra nada, que acha que, sei lá, vai pegar e fazer assim, pronto, agora eu tô sabendo tudo. Não é, não funciona assim não, beleza? Então vamos lá. Maria Oliveira falou, pelo que eu entendi, as cartas têm sua própria magia. Tem. E assim, magia, gente, não é magia mágica, bruxinha, Harry Potter. O que acontece? Quando você começa a estudar, você vai pegar e vai ver lá todos os significados, né, da carta. Por exemplo, mulher é o significador, cobra, geralmente a palavra-chave primária é traição, perigos, né? Aí vem navio, viagem, comércio, chicote, disputa, discussão, violência, cão, amizade, amizade, parceria, lealdade, coração, sentimentos, né? Bruna, prefiro aplicar a sentimentos, porque o sentimento pode ser um sentimento saudável, profundo, bem enraizado, um sentimento de posse, um sentimento que a pessoa esconde ou que ela usa o sentimento para manipular, né? Então, aí você começa a estudar as palavras-chave e você vai ver que com o passar do tempo,
as cartas começam a se comunicar de um modo único com você. Mas na verdade, ao contrário, você que começa a desenvolver uma leitura e algumas cartas, por exemplo, a Torre. A Torre a gente sabe que fala sobre burocracia, sobre organização, sobre órgãos públicos, mas de repente a pessoa ela pega, ela fala assim, nossa, mas essa torre é que ela me dá uma sensação, uma energia de solidão e isolamento. Agora, se a solidão e isolamento nesse caso é ruim, vai depender do que é ruim e do que é bom para cada um, né? Tem gente que adora uma solidão, que dá a solitude, mas aí tem gente que não suporta a solidão. A âncora, né? A âncora. Teve uma menina que ela comentou, ela mandou mensagem para mim, eu esqueci o seu nome, mas eu lembro da sua mensagem. Eu sou péssima para gravar nome, gente. Aí veio, ela falou que ela estava assistindo, dela viu uma âncora descendo e ela lembrou do Lenormand, né? Fala sobre a estabilidade da âncora, ela entendeu a estabilidade da âncora. Então, sim, as cartas elas começam, você começa, na verdade, a ir aprimorando, soltando a questão do seu entendimento das cartas. E elas vão falar de um modo único, porque, por exemplo, às vezes, para mim, urso com foice pode ser tanto uma redução de recursos, um saque numa poupança, quanto uma dieta alimentar, né? Então vai depender do que você aplica o urso. Se o urso é mãe, se o urso é sogra, se o urso é vó, se o urso é alimentação. Apesar que o urso ele pode falar de tudo, por isso que é importante você ver o tema, tá? Aqui a Beatriz Valfried, acho que eu falei certo, né? Obrigada. De nada. Meu primeiro contato de aprendizado está sendo com você. Ai, que bom. Estou gostando muito. Tirei 3 cartas para ver se vou trabalhar em um local. Então vamos lá. 3 cartas. Tá, você colocou a carta da foice na central como trabalho, carta tema. Beleza, então tá. Coloquei a carta da foice como trabalho e saiu buquê, foice e chicote. E acho que é assim. E se alguém ia me ligar em um mês e veio dama, caminho e coração? Eu acho que é um sim. Se ia te ligar, nesse caso para trabalho também? Ainda bem, é bem confuso, mas percebo que não é tão difícil. Não, não é tão difícil. Não é difícil. É uma coisa assim quase que infantil, sabe? Por quê? Porque a gente se acostumou tanto a fazer coisa de adulto que quando é para fazer coisa simples, né? Solta, igual uma criança, que ela vê, ela fala aquele negócio sem pensar muito, fica difícil pra gente fazer isso. Por exemplo, se você tem uma criança em casa, faz esse teste. Pega o baralho e vai mostrando pra criança, o que é isso? Aí você fala, o que é isso? E o que vai acontecer com essa chave e com essa cobra? O que a cobra vai fazer na chave? A criança ela vai responder. Ela vai responder para você. Então faça esse teste. Então, Beatriz, o buquê foi esse chicote. Vou pegar aqui para mostrar. Ó, o buquê foi esse chicote. Percebam que a gente falou que as cartas se comunicam de modo único com cada um. A Beatriz, ela colocou a carta da foice como carta tema para trabalho, tá? Eu prefiro aplicar a carta de trabalho para âncora, por exemplo, né? Para resposta, para chamada, para e-mail, eu prefiro usar a carta da carta, né? E a foice eu prefiro deixar para perigos assim, tipo perigos físicos, de machucado, de violência, acidentes, mas pode sim ser utilizada como carta de trabalho. É isso que aí é que tá o segredo. Você vai aplicar um significador para a carta, você vai aplicar ali um tema para aquela carta e você vai ser fiel a esse tema. Se para você a foice é trabalho, usa trabalho. Se para você, por exemplo, a torre, eu uso trabalho dentro de uma empresa para torre e profissão, caminho profissional para âncora, né, como objetivo de vida profissional. Se você quiser usar a torre como espiritualidade, aí você pode aplicar a foice como trabalho. Então, assim, ó, acredito que sim, sabe por quê? Porque essa daqui é a central, tá? Essa aqui é a carta tema. Você pode usar a questão direcional que a Odete ensina? Pode. Então, assim, ó, eu vejo você colhendo, tá? Eu vejo você colhendo uma oportunidade e cortando essa questão chata, cansativa de entrevista, tentativas e tentativas e tentativas. Se a gente for analisar isso aqui, ó, nós temos várias oportunidades. Por quê? Porque o chicote geralmente ele multiplica aquilo que está atrás dele, né? Então são várias oportunidades.
Umas não tão boas, né? Porque não se esqueça, chicote é sempre chicote, aquela coisa cansativa. Às vezes, por exemplo, ficar de pé o dia inteiro, sei lá, trabalhar em estoque, por exemplo, né? Carregando peso, essas coisas, né? São trabalhos exaustivos, mas é isso. E quando você fala que se alguém ia te ligar em um mês, veio dama, caminho, coração, sim. A gente tem a questão da multiplicidade nas duas jogadas, né? Ó, dama, caminho, coração, multiplicidade. Ó, multiplicidade por quê? Porque o caminho também multiplica, tá? Então, assim, dama, caminho, coração. Essa dama aqui, ela tá olhando para algum lugar aí que provavelmente deve ser o passado, mas não usem a direcional dela. Né? Caminhos fala de mais de uma oportunidade desejada, né? Então, assim, será chamada, né, ao ponto de você ficar com dúvidas de qual emprego você pode escolher, qual emprego você vai querer, principalmente se você estiver procurando algum trabalho de estágio, alguma coisa de estágio dentro de uma carreira desejada, porque o coração sempre vai falar de algo que você deseja, que não é só tipo, eu vou trabalhar para pagar a conta, não. Eu amo fazer isso aqui. E a gente tem uma criança oculta dentro do seu jogo. Né? Então, por isso que a gente fala, pode ser questão de estágio, pode ser questão ali de jovem aprendiz, não sei sua idade, você parece jovem, ó. Você parece jovenzinha. Então, sim, parabéns. E se quiser, traz o feedback da sua jogada para saber se deu certo. Aí, gente, a Clarissa comentou aqui, ó, Clarissa Barreira. Sobre a raposa, ela não costuma sair para mim, mas saiu outro dia e explico o contexto. Eu estava me sentindo desconectada do meu esposo, ele já vinha sendo frio comigo uns dias por conta de estresses que estamos passando. Quando a raposa saiu, eu entendi na hora que era para eu fazer algo inusitado. Coloquei uma música de fossa e meu esposo veio perguntar o que aconteceu. A Paola Bratio chamando a atenção assim, estou morrendo. Ali os muros que ele tinha erguido caíram e eu senti que reconectamos novamente. Gente, Clarissa, sagaz, hein? Perspicaz a senhora, parabéns. Neste caso, não sei se é quando a carta cai do baralho ou se é quando você tira e você observa ali, né? Se for questão de aconselhamento, você deve incorporar aquele comportamento que a carta representa. Então, por exemplo, criança, taca o F. Não fica se importando que as pessoas vão falar, o que vão pensar. Você já viu criança se prender? Criança faz cocô na frente de todo mundo. Não que você vá na praça pública fazer cocô, não é isso. Mas é realmente se soltar. Ó, coração, presta atenção nos seus sentimentos, haja de acordo com o seu desejo, né? Caminhos. Aqui nesse caso é obrigatório fazer escolha. Quando sai a carta da mulher, é uma carta que representa, a princípio, passividade, não que a mulher tem que ser uma mosca morta, uma coronga, mas passividade é diferente disso, gente. Passividade é espera, é receptividade. E a raposa seja sagaz, seja malandra, manipule, principalmente se você tiver o interesse de proteger a família, porque a raposa ela sempre vai proteger a família. Né? Então precisa manipular. Por quê? Porque provavelmente está sendo manipulada. Aquela pessoa lá que fica com a cara de o dia inteiro e você não sabe, você fala, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. E aí, ao invés de você ficar se arrastando, aí ó, você virou o jogo. Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinho? Virou o jogo, parabéns! É isso, gente. A carta da raposa nem de tudo ela é ruim, mas ela vem avisando, olha, fica esperta, fica atenta, não confia, porque nem tudo que estão te falando é verdade. Mas a Clarissa fez certinho. Parabéns, Clarissa. Então vamos lá, gente. Henrique Arruda comentou: como sai uma carta invertida? Eu acho que é quando sai uma carta invertida que ele quis dizer. Comentou o Henrique lá no vídeo de Lenormand, lá no primeiro vídeo, lá atrás que eu gravei. Primeira aula, que eu nunca pensei que eu fosse estar aqui hoje explicando, falando de Lenormand, que eu só gravei totalmente despretensiosamente. Aí veio o 777VH, com a cara de um gatinho, com óculos de sol. Aí ele comentou aqui, eles estão batendo um papo, né? Ao contrário, tipo pendurado. Coloque ele para cima e você verá ele de pé e não de cabeça para baixo. É um papo aqui
Do jeitinho que a clínica psiquiátrica gosta, quando você não vê o contexto, mas eu vou explicar. Acredito eu que o 777, ele quis comentar, tipo, como uma carta sai invertida, né? Como que sai? Quando a carta tá de ponta cabeça, né? A carta tá de ponta cabeça. Tem gente que gosta de interpretar o tarô com cartas de ponta cabeça. Eu não interpreto. Por quê? Porque as cartas, elas têm a polaridade delas, positiva, negativa, dependendo da casa que sai, você interpreta naquela vibe lá. Ó, aí o Lenormand é assim, ó a foice. Você virou a foice de ponta cabeça, ela fica assim. Só que, gente, eu vou contar uma coisinha pra vocês. No Lenormand não existe carta invertida. Não tem carta invertida. Ó, por exemplo, raposa, sagacidade. Virou de ponta cabeça. Bunda molência? Não, não é. Tá? Por quê? Porque às vezes, a gente tem casa. E claro, se de repente você for fazer uma pergunta, eu quero saber como que tá a minha capacidade, o meu dom de persuasão, né? Aí vem esse trem aqui, ó. Aí vem esse negócio aqui, a tua raposa não tá funcionando, não, ela tá absolutamente enfraquecida. Agora, se de repente vier, deixa eu ver, vier isso daqui, ó, você tá bem, você tá firme, você tá bacana. Raposa é muito bacana quando sai um livro do lado, tá? Se você for a raposa. Por quê? Porque fala de segredo. Então, assim, você vai fazer a sua artimanha, você vai fazer a sua malignidade ali. Eu torço pra que não faça, tá? Mas se de repente se precisar fazer, porque tem gente que merece umas bordoadas da vida, principalmente pessoa que se acha muito espertinho, aí você faz, né? Aí você não vai ser descoberto. Agora, quando vem um sol do lado da raposa, cartas que remetem à fama e à abertura, sol, jardim, aí você tem que tomar cuidado. Aí a Débora Oliveira comentou assim: e para casais que romperam o namoro e mantêm contato, pode ser usada essa tiragem? Ela comentou na tiragem do Templo de Afrodite. Pode, pode sim. Você pode usar o Templo de Afrodite para casais casados, namorados, ficantes, crushes, pessoa que você terminou e você quer saber como é que tá o negócio, como é que tá o rolê, para onde que tá indo, inclusive para amigos, tá? Amigos, parcerias de negócio. Então, por exemplo, digamos que você vai comprar um carro ou vai comprar uma casa. É uma parceria? É uma parceria. Eu dou seu dinheiro, eu dou dinheiro para você, você me dá o teu bem ali. Então, você faz a leitura para saber o que, que a pessoa está esperando, se ela confia em você, né? E daí na questão de físico ali, que a gente tem uma casa que fala sobre a sintonia sexual do casal, né? Você pode trocar e colocar algum outro tema referente àquilo que você está perguntando. Por exemplo, amigo. A não ser que você, sua danada, você queira saber se teu amigo está tendo um crush por você. Mas neste caso, você pode falar sobre a dedicação, né, ou a capacidade, né, porque a gente tem ali pensamento, sentimento e a parte material, que é o físico, que é o sexual, que é a ação, né? Então daí você pode utilizar ali aquela casa para dizer, como é que essa pessoa vai agir comigo, como será a ação, qual é a estabilidade que ela me dá, né? Lembre-se que naipe de ouros ali, né, a questão que fala tudo de material, no caso do tarô, tá? Porque essa é uma tiragem derivada do tarô, fala sobre a materialidade. No caso do Lenormand, fala sobre a resistência e a persistência no projeto. Essa pessoa, ela tem palavra? Ela vai cumprir? Se sair uma aliança, sim. Se sair um cão, ela vai cumprir também. Aí a Nilciana Pequeno, ela falou assim, ó, queria dar um relato. Eu tirando para mim sobre uma situação de herança, saiu o caixão com os peixes, aí fiquei na dúvida. E aí tirei cartas acessórias, cartas para poder assessorar ali na leitura e veio a chave. Olha, caixão com peixes é, é dinheiro de falecido, né? É uma morte, caixão com peixes que gera dinheiro com chave que vai ser solucionado. Então, por exemplo, se é um inventário que está todo travado, vai ter solução. Eu gosto muito de usar essa carta aqui, ó, como herança, ó. Urso do lado de caixão, do lado de peixes, né? Ou também do lado de navio, é batata para ser questão de inventário, de herança, né, de dinheiro de pessoas, e às vezes pode ser até bens de pessoas que já faleceram,
né? Que, sei lá, a família já dividiu, já tá tudo bem, já tá tudo tranquilo, mas é que tem aquela energia de que, ai, aquela ali era a casa da minha avó, entende? Ali era o terreno da minha avó, não é aquela coisa que é uma herança que está para ser dividida, já foi dividida. Então, se, por exemplo, você tá procurando um objeto, saiu o urso e saiu o jardim, né? Você pode sim pensar, nossa, era a casa, o terreno da casa da minha avó, eu acho que tá lá. E hoje não é nem mais a casa da minha avó, hoje é, sei lá, construir outra coisa, fizeram outra coisa. O urso também fala sobre cozinha, tá? Então é isso. A Daniele Quitéria, eu não sei falar seu nome. Ela perguntou aqui no vídeo de leitura de vidas passadas que eu fiz, né? Que era a leitura que eu peguei lá na Quênia Tarô, se eu não me engano. E ela perguntou, por que a lua é interpretado como boa educação? Porque eu falei sobre boa educação e que até aprendeu desde cedo uma profissão. Alguém pode me explicar? Também a questão da chave eu fiquei perdida. Eu não lembro qual que é a questão da chave, mas assim, a lua, né? Saiu na questão de estudos, provavelmente na casa de estudos. Se sai uma lua, a lua fala de sucesso, fama, promoção. Então, por exemplo, são aquelas pessoas que elas têm um estudo, uma escola não voltado para aprender só, para passar de ano e para se formar, mas é um estudo para ter sucesso na profissão específica, como, por exemplo, um curso profissionalizante. Né? Como antigamente não tinha essas coisas muito assim aberto, então pode ser aquela pessoa que às vezes estudou em casa ou aprendeu em casa, às vezes a profissão do pai, da mãe, tá? Então é por isso, por quê? Porque a lua ela fala de sucesso, fama, crescimento, desempenho, reconhecimento, promoção. Caiu na casa de estudos, também pode ser estudos místicos, mas eu não ligo a lua a estudos místicos, entende? Se você liga é outra coisa, né? A lua ela só se torna mística quando ela vem em conjunção com outras cartas. A Esther Moraes, Bruna, gratidão pelo ensinamento. Me embolei aqui. Mas me ocorreu algo agora que me deixou em dúvida. Eu opto pelo método de 5 cartas na central. Porém, a carta tema cai na segunda carta, deixando ela fora da posição. Como proceder? Ou, como já aconteceu algumas vezes, cair na última do baralho. Como faz nessa hora? Então, Esther, é assim, o que ela está querendo dizer? Por exemplo, sabe o método sanduíche, né? Então vamos lá. O método sanduíche, que é aquele que você embaralha, aí você fala, eu quero saber se o fulano tá com saudade de mim, o que ele tá sentindo, se ele sente saudade de mim. Então, sentimento, você vai com a carta do coração. Aí você usa a carta tema do coração, embaralha, daí você começa a abrir o baralho, ó. E são 5 cartas, ou seja, a carta tema ela tem que ficar aqui na central no meio, então tem que vir 2 antes e 2 depois. Aí ela fala, ó, abriu uma, abriu 2, já caiu aqui, então tá faltando carta aqui. Ou acontece de, por exemplo, abrir o baralho inteiro, ela cai lá na última. De 2 uma, você pode fazer o seguinte, deixar mesmo sem e fazer a leitura daquilo que aconteceu, às vezes pegar isso daí como não é para saber ainda, ou não tem uma situação desenvolvida, ou você pode pegar e completar a carta. Você pega, põe ela de novo no baralho, embaralha, até sair de novo na central. Se acontecer na segunda vez a mesma coisa, é importante você prestar atenção nisso. Né? Por que não está querendo abrir o jogo? Né? Mas, de repente, se você quiser mesmo, você vai falar, não, então boto aqui no meio, tiro 1, 2, 3, 4 e fechou. Entende por quê? Porque você manda no negócio. Você manda no negócio. O baralho não controla. O baralho ele apenas comunica para você aquilo que talvez você já saiba, mas não conseguiu processar. Vamos lá, Tainá Santos. Oi, tenho uma dúvida. Eu vi em algum lugar que as cartas são influenciadas pela nossa energia. E exemplo, com uma mulher que quer muito ser mãe, tira algumas cartas para saber se irá engravidar. Por sua energia estar benéfica para isso, as cartas mostram que sim, mas o baralho não fala apenas a verdade? O baralho falará verdade ou ele irá se influenciar pelas energias do consulente? Não necessariamente o que vai acontecer, e sim o que ele está transmitindo. Eu não sei se deu para entender. Deu para entender sim, Tainá. O que acontece? Teve uma vez que eu fui fazer uma tiragem, né? Gente, vocês falam tanto, a Bruna é calma, a Bruna é muito calma, nossa, você é muito calma. Gente, eu sou poço de ódio, eu sou o puro suco da ansiedade. E eu tinha um problema com um vizinho que ele ficava com
porcaria do massaveiro ligada de manhã até madrugada, com aquele bum, 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 bum explodindo, sabe? E uma falta de respeito, os vidros da casa tremendo. E uma vez eu precisava fazer uma tiragem e eu tava tremendo tanto de nervosa porque aquele homem ligou aquele som e começou a sair chicote, caixão, nuvem. Aí eu fechei, abri de novo, falei, chicote, caixão, nuvem, foice, tudo carta de violência. Por quê? Porque eu estava com a violência transbordando no meu coração. Eu não estava no momento bom para ler. Por isso que quando tem gente que chega para você assim desesperada, assim, tipo, ai, eu preciso fazer uma tiragem, mas tem que ser agora, eu preciso agora. E às vezes você nem tá no seu horário de atendimento, não adianta atender. Por quê? Porque você abre uma exceção, as cartas vêm todas fechadas, né? Porque às vezes a pessoa tá muito, muito ansiosa, muito nervosa, aí nesse caso mostra a violência da pessoa, ou a ansiedade, ou o nervosismo, ou a tristeza. Agora, referente a essa questão de mulher grávida, quando a pessoa ela tem um desejo muito grande, tem uma tendência dela ficar repetindo tiragem, perguntando várias e várias vezes a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Vai viciar a leitura. Aí o que acontece? Vai começar a transmitir uma hora que sim, uma hora que não, e você não vai saber qual que é a verdade. Por isso que é importante, perguntou, aceita aquela resposta, fecha o seu coraçãozinho lá assim com a resposta, fica meditando na paz. Eu tô falando isso da boca para fora porque eu entendo, eu não fico, né? Às vezes eu fico assim, ai meu Deus do céu, eu vou ficar milionária? Ai não, sabe? Então, é isso, tá? Você tem que, assim, às vezes acontece da gente influenciar sim, mas geralmente o primeiro impacto, a primeira resposta da primeira vez que você perguntou é a que vale. Então vai que de repente ela tem lá uma cegonha com uma montanha. Cegonha com montanha e cruz. Ela vai engravidar? Acho difícil. Provavelmente vai ter que fazer um tratamento, vai ter dificuldade de engravidar, às vezes vai ter que aí sai um caminho lá no final, uma solução alternativa, né, enfim, às vezes adotar uma criança, entende? E é uma coisa que ela não quer ouvir. Aí ela começa a perguntar tudo de novo, tá bom? Aí tem Gé. Gé não é Gé, né? Tem lá, ele ou ela comentou lá no primeiro vídeo também, né? De todas as cartas que você tem aí, qual você acha que é mais preciso na hora da leitura? Qualquer uma. Qualquer uma. Tarô é tarô, Lenormand é Lenormand, Sibila, tem Sibila também, os oráculos, I Ching, runa, qualquer um é preciso. E engraçado que se você tirar uma pergunta com tarô, depois você tira uma pergunta com baralho cigano, aí você vai lá, pergunta com o I Ching, você vai ver que se você estiver perguntando de coração com o intuito de estudar os oráculos, sem ficar pensando, ai meu Deus, tá dando errado, vou não responder o que eu queria ouvir, vou perguntar aqui. Se você não bagunçar desse jeito, se você fizer com o coração verdadeiro ali, tipo, olha, estou querendo aprender, você vai obter respostas parecidas, tá? Então é isso. Aí aqui a Beatrice, de novo aqui, eu não vou arriscar falar o seu sobrenome porque eu não sei, tá? Eu sou meio lerda. Fiquei em dúvida sobre os valetes. Qual o valor dele na soma de duas cartas? Ó, gente, rei é 13, dama é 12, valete é 11, tá? É 11. Então, 2 valetes, 11 mais 11, 22, tá? 11 mais 11, 22. Você vai somar os valetinhos, você vai somar as damas e você vai aplicar para que serve essa soma na sua leitura. Eu uso soma de par dentro de leitura de 3 como a situação. Tá? O que causou aquela situação? Por exemplo, um chicote com um coração, que é o valete de paus e o valete de copas. Chicote com coração, gente, é sofrimento, é aflição emocional. Por que aquela pessoa está aflita? Aí vem caminhos, 22 é caminhos, dúvida, indecisão, impasse, excesso de opções que a pessoa fica, ou ela fica extremamente empolgada, ou ela fica extremamente agoniada. Então é isso. Aí a Jéssica, 33, Jéssica é membro, obrigada, Jéssica.
Ah, gente, lembrando que membro é o seguinte, eu coloquei alguns vídeos de membro ali, né, como agradecimento para as pessoas que estão me apoiando, mas o meu intuito sempre foi deixar os vídeos gratuitos no canal. Então, antes não tinha vídeo para membro, a pessoa que era membro porque queria me auxiliar ali. Às vezes gostou do vídeo, queria pegar a membresia ali por um certo período para ajudar, mas é aquilo, a pessoa ela não tem regalia, né? Muito mais uma questão de auxiliar. Eu coloquei alguns vídeos especiais para os membros também como forma de agradecimento. Então, Jéssica, ela comenta aqui: Olá, Bruna. Olá! Indica um número de numerologia para um livro de numerologia para estudar junto com os naipes do baralho cigano. Olha, a Bruna toda embalada, gratidão. Olha, eu vou ser hiper mega sincera com você. Eu não misturo numerologia pitagórica ou numerologia cabalística com Lenormand, tá? Por quê? Porque essa técnica que eu uso de todos os setes, de todos os 6, de todos os 8 indicarem alguma coisa, eu utilizo o método da Caitlin Matthews, né? Ela pode ter sim se inspirado na questão da numerologia ali, pitagórica ou da cabalística, pode, tá? Mas o Lenormand você não precisa de numerologia para estudar. Agora, se você for estudar o tarô, a numerologia ela dá para ser utilizada assim como um auxílio, mas eu sinceramente eu não sei falar para você qual livro é o melhor, até porque numerologia ela tem várias áreas, né? Tem vários tipos de numerologia, né? A numerologia cabalística é diferente da pitagórica, que é diferente da pré-pitagórica, né? Que nem o Ney Naif. Ney Naif, ele aplica a numerologia pré-pitagórica em algumas leituras dele, né? Mas a interpretação do tarô é se eu não me engano, é na pitagórica. Mas é isso, não tem muita necessidade. Também como eu não uso essa questão ali de uma numerologia em específico, então eu não sei. Desculpe. Ué, acabou, gente, acabou as perguntas. Então é isso, se você aguentou olhar minha cara até aqui, eu agradeço de coração, tá? Deixe seus comentários, suas dúvidas, que eu vou respondendo, tá? No tempo ali que eu conseguir, porque eu tenho muita preguiça, sabe? De ficar gravando vídeo, né? E deixe então a sua questão, a sua dúvida, que eu vou respondendo, né? À medida ali que eu achar bacana, achar importante, pode deixar dúvidas também referente à questão de tiragem, né? Mas se você for fazer uma tiragem, deixa a sua interpretação junto, tá? Porque é bacana isso, pra gente poder ver o teu raciocínio, para você aprender alguma coisa também. Tá bom? Então deixa o like aí para me fortalecer, se inscreve no canal. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!